Quais são as metas do agente comunitário de saúde e do TACS para 2024? Será que você sabe responder isso? Quantas famílias, quantas visitas, quantos cadastros, quantos procedimentos? A gente vai responder aqui no vídeo. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Me segue aqui no Instagram e no nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. A gente vai começar com um primeiro pedido. Nós temos uma meta para chegar a 20 mil participantes, apoiadores, seguidores aqui do canal Descomplicando a Saúde Coletiva. A gente está pertinho e essa meta a gente vai bater amanhã, tá? E a gente vai continuar crescendo. Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não faz parte do nosso canal, clica em inscrever-se, inscrição, e depois clica no sininho, ó. Clica aqui no sininho e ative as notificações. E dá sua curtida, tá bom? Aí você nos ajuda o vídeo ficar mais conhecido e o canal a continuar crescendo. Isso aqui é fundamental, tá, gente? E também deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Vamos direto ao ponto. Primeira meta. Qual é a quantidade de pessoas por ACS, cadastradas e vinculadas por ACS na sua microárea? É até 750, não é meta, é o até 750. Essa meta ela vem embasada pelo Ministério da Saúde na última versão da PNAB, ainda em 2017, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Jamerson, mas eu posso ter menos? Claro que pode ter menos, é um até. Porque a gente não dá para padronizar. Nós temos diferentes situações em cada município, nós temos múltiplas realidades dentro de cada território das equipes e tem área que vai ter menos ou mais pessoas. A questão é, quando você tem uma microárea, você tem uma responsabilidade sanitária do ACS com aquelas pessoas, com aqueles prédios e domicílios. Aquela é a sua área de cuidado. Então, mesmo que você tenha um território que a quantidade de pessoas supere 750 pessoas, não tem como você fazer um trabalho de boa qualidade. Então, eu já tive comentários aqui no YouTube, eu disse, olha, minha área é muito maior do que isso. Eu tenho 2.000, 3.000, 4.000 pessoas cadastradas e vinculadas a mim. Como é que eu faço? Simplesmente não faz. Por quê? Não há possibilidade real de você acompanhar. Então, não é só uma questão de fazer cadastro. A gente já passou desse momento. E aquilo que era pedido no Previne Brasil, que era importante, um crescimento do banco cadastral, não é isso. A responsabilidade do ACS ela é maior do que somente fazer cadastro. Há necessidade de que tenha possibilidade de acompanhar as pessoas cadastradas. Então não é uma questão só de uma fábrica de cadastro. O ACS não é uma fábrica de cadastro, o ACS não é uma fábrica de visita. É por isso que até 750 pessoas, lembrando que você vai ter que apresentar uma frequência de visitas, você vai ter que ter um contato mais próximo, um contato mais íntimo com essas pessoas. E esse contato vai requerer tempo. Então não adianta dizer que na sua microárea tem 19 mil pessoas e que você consiga fazer um acompanhamento, porque isso é virtualmente impossível e também realmente impossível. Então o seu município é que vai avaliar o seu território junto com você, junto com sua equipe e determinar as metas de cadastro, tá? Por ACS, por microárea. Segunda questão, quantidade de famílias. Por que não há meta de quantidade de famílias? Porque não há tamanho de família padrão. Então aquela história de que no início da década de 90, quando começou o programa, o PACS, que era o Programa Agente Comunitário de Saúde, se esperava que, em média, eram um casal mais 3 ou 4 filhos. Isso não existe mais. Por quê? A ideia de família ela foi completamente desconstruída e atualizada.
nós temos múltiplos formatos de família e, desta forma, múltiplos desenhos e possibilidades e quantidade de pessoas em uma família. Então, não é mais adequado dizer, olha, a média de famílias de uma ACS é isso, porque isso está completamente desatualizado e acaba trazendo uma carga de preconceitos muito grande. Por exemplo, eu vou ter famílias de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas com diferentes formatos. Eu vou ter família de uma pessoa só morando sozinha. Eu vou ter família com 2 homens, 2 mulheres, com filhos, sem filhos, com animais, sem animais. E aí eu vou ter múltiplos formatos. Então, a gente não vai mais falar de famílias contando homem, mulher, mais filhos, porque isso está desatualizado demais. As possibilidades de vínculos e núcleos familiares, elas são enormes e ainda continuam crescendo. O que a gente vai conhecer é o seguinte: dentro de cada microárea, você vai visitar um imóvel, vai descobrir, você vai conhecer quem mora lá dentro, e dentro daquele imóvel pode ter um ou mais núcleos familiares. Ou seja, esses agrupamentos familiares. E a cada núcleo familiar, a cada agrupamento familiar, que eles apontarem um responsável ou uma responsável da família, ali você montou uma família. Ou você descobriu um núcleo familiar. Lembrando que responsável familiar não é o mais velho ou a mais velha, ou quem tem mais dinheiro, ou o dono da casa, o dono da moto, ou o responsável do Bolsa Família, mas sim a pessoa que tenha maior facilidade e domínio e também mais acesso, que você vai ter mais acesso a ela nas suas visitas para conseguir as informações sobre aquele núcleo familiar. Então, o correto é, na minha microárea, quantas pessoas você tem? Essa é a ideia, e não quantas famílias você tem como uma média esperada por ACS. Por isso, não há padrão de famílias. Terceira meta. Quantos cadastros? Depende. Cadastros domiciliares ou familiares ou individuais? Bom, a gente tem uma regra. A quantidade de pessoas na microárea, ela deve ser igual à quantidade de cadastros individuais. Porque uma pessoa, para que ela possa existir, ela precisa ser cadastrada, ela se torna visível a partir do cadastro. A quantidade de cadastros domiciliares ou prediais, imóveis, como queiram falar, vai depender da quantidade não somente de domicílios. Podem ter vários outros formatos de imóveis, e isso cada município vai discutir. Qual tipo de imóvel vai ser cadastrado? Ainda existem muitas cidades que só cadastram domicílios, ou seja, só onde mora pessoas. Outras cidades já existe a possibilidade de cadastrar e o sistema aceita. Áreas comerciais, escolares, hospitalares, ou seja, a possibilidade e a diversidade de imóveis. Esse é o ideal, até porque você vai dar transparência para aquele seu território. Quarta meta, quantidade de visitas. Primeiro, o que o município pode determinar é a quantidade de visitas por hora, a média por hora, por turno, por dia e até mesmo uma média por mês. Por quê? Toda visita consome tempo e você pode ter um tempo médio, mas não vai ser um tempo padrão, ok? O que pode ser padronizado é a quantidade de visitas periódicas, porque é uma por responsável familiar. Então, depois que você cadastra todo mundo e descobre a quantidade de famílias pela quantidade de responsáveis familiares, você tem que entregar pelo menos aquelas visitas periódicas uma vez por mês. Terceiro, não há meta de visitas de acompanhamento, vai depender da necessidade do acompanhamento. Você pode, inclusive, visitar a mesma pessoa mais de uma vez por mês. A busca ativa também não há, porque vai ter mês que não vai ter motivo de busca ativa. E o cadastro / atualização de cadastro, ele é contínuo e ele acontece durante a visita, quando houver necessidade ou de dar entrada ou de dar saída do cadastro por mudança de domicílio ou por óbito. Tá? Quinta meta, quantidade de pessoas por área, isso mudou. No novo financiamento é isso aqui, ó.
Municípios até 20 mil habitantes, o parâmetro é, em média, 2.000 pessoas por equipe. Em média, que isso é chamado de parâmetro. No novo financiamento, existe um valor máximo de cadastros acima do parâmetro, que é 50% do parâmetro. Então, parâmetro para um município que tem até 20 mil habitantes é uma média de 2.000 pessoas cadastradas e vinculadas por equipe. Não é por microárea, é por equipe. Podendo chegar a 3.000. Município que tem entre 20.001 a 50 mil habitantes, a média de cadastro de 2.500, podendo chegar a 3.750. Municípios que têm entre 50.001 habitantes e 100 mil habitantes, a média de pessoas é 2.750 pessoas por equipe, podendo chegar a 4.125. Acima de 100 mil habitantes, a média vai para 3.000 pessoas vinculadas por equipe, podendo chegar a 4.500. O que é que acontece quando uma equipe tem mais do que o limite máximo? Ela deixa de ser avaliada, e isso vai influenciar no componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento. Se o seu município precisar redefinir microáreas e áreas e redefinir a vinculação de pessoas, isso vai ser feito sem pressa durante o período de transição para o novo financiamento, que é de maio de 2024 a maio de 2025, tá bom? Sexta meta, quantidade de procedimentos para o TACS. Não é para o ACS, para o TACS. Que procedimentos são esses? Aferição de pressão, avaliação de glicemia, de glicemia capilar e de aferição de temperatura axilar. Bom, pessoal, ainda não tem meta. Quem define isso é o município a partir dos seus públicos-alvo. Hipertensos, diabéticos, né? E pessoas que tiverem necessidade também de acesso. Só que, para fazer isso, tem que ter o CBO de TACS, porque vai registrar, tem que ter acesso ao insumo, tem que ter o processo de trabalho discutido em equipe e autorizado pela coordenação, e tem que ver de que forma isso vai ser registrado e lançado, e também como isso vai influenciar no comportamento da equipe. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. A atuação assistencial do ACS no TACS, no CBO de técnico em agente comunitário de saúde, não irá substituir a atuação do técnico de enfermagem, porque eu já recebi esse comentário. Vai substituir? O meu enfermeiro já está dizendo que tudo quanto é aferição de temperatura em casa ou aferição de pressão arterial em casa, quem vai fazer é o ACS. Calma aí, não é assim. Você primeiro precisa registrar como TACS, segundo, fornecer insumos, terceiro, fornecer capacitação para registro, quarto, discutir isso em equipe e quinto, aí sim, discutir possíveis metas de acordo com a realidade de cada microárea. Então, não é simplesmente exigir. Então vejam que as metas, elas dependem muito da realidade de cada território, de cada microárea, de cada área, assim como de como o município vai gerenciar o processo de trabalho do agente comunitário de saúde esse ano de 2024. Então não há essa padronização de metas, a não ser aquelas que eu já mostrei aqui, que é o limite de até 750 pessoas por ACS, e os limites, os parâmetros e os valores máximos de cadastro, conforme a faixa populacional de cada município. Se você chegou até esse vídeo, ele é bem curtinho, me segue, por favor, muito obrigado, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente quer chegar a 20 mil habitantes, 20 mil participantes até amanhã e continuar crescendo. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas e deixa aqui o seu comentário. Outra coisa, eu vou lançar aqui na descrição desse vídeo um questionário para que você possa responder. E eu quero conhecer mais quem são as pessoas que participam do nosso canal, fazendo algumas perguntinhas, porque a gente tem mais novidades chegando por aí. Só vai saber quem acessar o questionário, tá bom? A gente se encontra aqui num próximo vídeo. Até logo!